Na tela, então, você tem problemas com o seu ex-companheiro, né? O ex-marido, a ex-esposa. Morou junto, já configura-se, né, marido e mulher. Verdade. Então, ex-companheiro, tá bom? Hashtag sim, hashtag não. A gente vai dar uma olhadinha, uma espiadinha na sua vida nos próximos blocos. Se for hashtag sim, explica até a situação que você vive. Como a Águida falou, seu nome não vai aparecer. Hoje você pode participar do programa sem colocar o seu nome de maneira anônima, tá bom? Porque a gente sabe que muitas vezes envolve filhos. É verdade. E aí você tem que preservar a criança também. Então tenha esse cuidado também na hora de escrever a mensagem. Fica o alerta para a produção também, não colocar o nome de criança, porque a gente tem que ter esse cuidado. Porque a separação, gente, é um momento delicado em qualquer família. Porque além dos sentimentos, né? São muitas pessoas envolvidas, são muitos sentimentos envolvidos. Tem que lidar com questões jurídicas, como partilha de bens, por exemplo. Isso é só uma questão. Aí, quando o casal tem filhos, é uma preocupação a mais, concorda? Então, o tema de hoje é direito de família. E para esse bate-papo, nós convidamos aqui a advogada especialista nesse assunto, que é a doutora Fernanda Ramos. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu estou me sentindo muito lisonjeada de estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante. Muito obrigada. Imagina, doutora, começar o programa mandando um beijo especial para a vovó da doutora, que ontem fez 101 anos. A Dona Maria Santana. Deus abençoe muito, de ter muita saúde, viu? Dona Maria Santana. Tá assistindo a gente. Meu Deus, eu creio que Dona Maria Santana é a nossa telespectadora mais experiente. Será? Ó, tomara que seja. E tomara Né? que você 101 também. anos? E se você 101 conhecer anos. alguém que tem mais idade que a Dona Maria Santana, manda pra gente aqui durante o programa que a gente comenta também. Ah, que Mas Deus dê lindo. muita saúde pra senhora, viu? Imagina, 10 netos. Oh, meu Deus, são 10 ou até mais netos? Muitos mais. Tem bisnetos, tataranetos. Que bênção, né? Sim. E tá todo mundo assistindo, então um beijo pra todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Que delícia. Vamos começar falando sobre essa disputa, que a gente até falou aqui no programa já, né, Sim. gente? Da guarda do filho da cantora Marília Mendonça. O cantor Murilo Huff, ele tem 29 anos. Ele entrou com um processo na justiça para conseguir a guarda do único filho, o Léo, de 5 anos. Fruto do relacionamento com a Marília Mendonça, que morreu tristemente, gente, no acidente de avião. Isso foi em 2021. Até então, a guarda era compartilhada com a avó materna. Isso mesmo. Aí o que acontece? Há rumores, notícias que a gente já viu na internet e tal, que poderia uma suposição, haver alienação parental por parte da avó, né, a Ruth Moreira. Então a justiça concedeu provisoriamente a guarda unilateral da criança ao pai. Então aí vem o nosso questionamento, a doutora Fernanda, que é especialista nesse assunto, né? O que a lei considera, doutora, para decidir entre a guarda compartilhada ou a guarda unilateral, quando há situações assim que são conflitantes, que tá acontecendo algum tipo de confusão? É difícil, né? Muito difícil e acontece muito. Muitas vezes nem é divulgado tanto assim, porque são ações que correm em segredo de justiça. Então, o que nós sabemos desse caso especificamente são alguns detalhes, mas de fato, por correr em segredo de justiça, eu vou falar do que acontece de uma maneira geral. Quando há essa alteração acontece muitas vezes quando se quebra um princípio muito importante em direito de família, que é o princípio da coparentalidade. Esse princípio da coparentalidade é o quê? Você passar a informação para o pai e para o guardião, vocês decidirem conjuntamente quando a guarda é compartilhada. Pelo que se extraiu dessas notícias, não houve nesse caso esse compartilhamento, houve um represamento por parte da avó, provavelmente, de informações relevantes. E aí foi por isso que houve uma alteração da guarda, passando ela de compartilhada para unilateral. Nesse caso, se manteve a preservação da avó, de conviver com o neto. Sim. Então, ela ainda vai conviver com o neto, mas agora passando a visitá-lo e não a tê-lo em sua residência. A residência, agora o lar, será somente do pai, o lar fixo. É interessante a gente destacar que como foi um processo aí que foi tudo em sigilo, né, por causa que envolve uma criança, a gente trabalha com essas informações mesmo que vieram para a mídia e a doutora também está baseada nisso, né. Pensar um pouquinho sobre alienação parental, que eu acho que é interessante a gente entrar nesse tema, já que está ligado esse gancho também a esse caso que a gente entende que esteja acontecendo segundo essas informações. O que caracteriza de verdade uma alienação parental?
um comentário da mãe sobre o pai para a criança, ou vice-versa, já é alienação? O que mais também é? Negativar o poder de o poder paterno, o poder materno, tudo isso pode caracterizar alienação parental. Bloquear o acesso ao pai e ao filho, deixar de que o pai faça as visitações, fugir com a criança do local da visitação, já aconteceu na prática. Então, isso tudo caracteriza alienação parental. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das férias e pegando o gancho também sobre esse tema, né, de guarda e visita, né? Porque as férias escolares, elas costumam gerar uma certa disputa entre os pais separados. Muitas vezes não, mas acho que geralmente acontece, né? Entra férias, aí a criança não fica apenas na escola e tem o pai e a mãe. O que acontece nesse contexto, doutora? Na prática, o que acontece é uma mudança muito drástica da rotina. Essa mudança faz com que se veja mais o menor, quem não está com a guarda. Há uma série de despesas que entram, despesas extras. A mudança da rotina da saúde, muitas vezes do menor. Isso tudo gera situações conflituosas. Então, o legal é que, mesmo separado, eles planejem essas férias e cheguem a um acordo, porque o princípio maior do direito de família, nesse ponto do menor, é o melhor interesse dele e não das partes. Perfeito. A gente vai continuar esse assunto com a doutora, sempre lembrando que a sua participação é muito bem-vinda. Até um depoimento seu, tá? Se você tem o desejo de comentar que tá tudo bem também entre você e sua ex-companheira ou ex-companheiro, mande pra gente, a sua opinião é muito importante para trazer aqui informações pra gente, tá? Hashtag falando nisso, tudo juntinho. Você concorre a um par de convites para o Cinemark. Por enquanto, 71% dizendo que não, um número que a gente fica tranquilo, mas tem 28% passando perrengue. Pois é, gente. Aí é o seguinte, para você que não está muito bem, né, tá nessa situação assim, que é ruim da gente ficar, pode mandar sua dúvida, sua pergunta, não precisa se identificar se você achar melhor. A nossa convidada de hoje é a doutora Fernanda Ramos, ela é advogada e especialista em direito de família. E a gente aproveitou esse tema e fomos gravar também um bate-papo com o pessoal lá do Açaí Colinas. Vamos dar uma olhada. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Aqui com a Juliana, fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas e com o Felipe. Felipe, dá um oi para a câmera ali. Oiê! Juliana, vamos falar sobre férias escolares. Quais são os planos? Os meninos já estão de férias, vocês vão viajar nesse período? Então, nesse período a gente não programou férias, porque tá frio, né? E eu também tenho outra programação pessoal. Então, a gente está fazendo programações da cidade. Parques, né? Eventos em quadras e, assim, curtindo o que tem nos shoppings, por aqui. Legal, a Juliana estava aqui com o marido fazendo suas compras no Açaí, super unidos, 10 anos juntos, você comentou, né, Juliana? Isso. 10 anos juntos. Mas vamos entender no estúdio, no caso da guarda compartilhada, como que ficam as férias das crianças? Quem que decide quem vai viajar ou não? No caso de guarda compartilhada, se existe uma decisão judicial, deve ser seguido. E nas decisões judiciais sobre guarda, visita e convivência, já tem especificamente sobre a questão de férias. Mas quando não se existe um acordo judicial, as partes devem planejar, conversar, verificar se a criança tem saúde para que ela vá para um local diferente. Precisa ser planejado quantos dias ela vai passar nesse local. Se ela vai ficar só com a mãe, que é separada, tem um telefone de emergência, tudo isso deve ser verificado no caso de uma guarda compartilhada. O que a gente está vendo aqui, né, amiga, aqui é tudo muito conversado, né? Então, tem que ter esse diálogo para decidir. Existe algo de padrão na lei, ou a lei também já deixa meio que aberto para que os pais se entendam e façam com que isso funcione? Tá. A regra são, essa convivência deve ser equilibrada. A lei exige equilíbrio. Não quer dizer que vai ficar 15 dias com um, 15 dias com o outro. Tem casos, por exemplo, em que o pai mora em outro país, então combinam. A férias de janeiro será na Alemanha, a férias no final do ano será somente com a mãe no Brasil. Mas a regra é equilíbrio. Tá? A regra, se a gente considerar o que é usado muito no Brasil, é 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Agora,
esse acordo, doutora, pode ficar de boca, né, na boa-fé entre as partes, ou é necessário colocar em juízo exatamente lá, quando você está discutindo a questão da pensão e da convivência, é legal estar escrito? É legal no papel? estar escrito. Sempre é legal estar escrito. Por quê? Na prática, eles acabam fazendo muito no WhatsApp, muito no início, olha, vai dar tudo certo, não estamos mais juntos, mas vamos continuar sendo pais maravilhosos, mas na prática, principalmente quando alguém arruma outro companheiro, isso tudo vai por água abaixo. Então, o legal é fazer um acordo judicial, colocando sobre pensão, guarda e convivência. Tudo. Para evitar, né, gente? Tem que escrever mesmo, né? Porque aí o que está escrito não dá para ser discutido. Nem né? apagado. Nem Exatamente. apagado, está ali escrito, né? A gente comentou de um caso de famosos sobre essa situação de guarda de filhos, mas outros famosos também passam perrengue e a gente preparou um VTzinho para entender isso. A guarda compartilhada, quando os pais dividem a responsabilidade e as decisões sobre a vida dos filhos, é um tema frequente entre os famosos que se divorciam. E muita gente já passou por isso, viu? No fim do mês passado, Zé Felipe deu entrada no processo de separação com Virgínia Fonseca. De acordo com a assessoria do ex-casal, o trâmite judicial é necessário por envolver justamente os filhos menores de idade. Ainda segundo o comunicado, Zé Felipe não solicitou a guarda exclusiva das crianças, mas quer deixar tudo certinho na justiça. Pedro Scooby e Luana Piovani também é um ex-casal que já deu o que falar. Scooby entrou em um reality em 2022. Luana não acreditou. Ele teria me dito, né? Será que ele vai com as crianças? Elas têm aula. Elas não podem ir. Olha, vocês dois, estrupícios. Mas a guarda foi resolvida e quem cuidava dos filhos nas datas era a atual esposa do surfista. Casada com o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, a influenciadora Tainá Castro tirou dúvidas de seus seguidores sobre a guarda compartilhada de seus filhos, Mateu e Helena, fruto do seu ex-relacionamento com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. A guarda é compartilhada e Léo Pereira fica com a criança um final de semana sim e outro não. Os outros dias da semana, as crianças estão com ela e com o padrasto, Éder Militão. Éder, que inclusive já teve problemas de não pagamento de pensão de sua filha com sua ex-mulher Caroline Lima, que coincidentemente hoje namora o Léo Pereira. E tem casais sem perrengue. Cauã Raymond e Grazi Massafera, por exemplo. Numa entrevista, a Grazi contou que a guarda compartilhada mostrou a ela algo que era bom pra se fazer. Anna Faris e Chris Pratt, desde que se separaram em 2017, têm dividido a guarda do filho Jack. Eles não guardam rancor um do outro, inclusive mantêm um acordo de morar a até 8 quilômetros de distância um do outro. Isso vale até que o Jack termine a sexta série. Henri Castelli e Isabelle Fontana são pais de Lucas. O ator contou em uma entrevista que ele e sua ex dividem numa boa a guarda do menino desde que ele tinha 2 anos de vida. Embora não haja uma lei específica para a guarda compartilhada de animais de estimação, alguns famosos como Bruna Marquezine e Enzo Celulari e Luísa Sonza e Whindersson Nunes também optaram por essa modalidade para seus pets. Parece brincadeira, mas não, isso acontece de verdade hoje em dia. E entre ali os famosos deu até uma confusão na cabeça, né? Foi uma... São muitos famosos, né? Muitos. Ah, é aquele casal Muito aqui. moderno. né? Deu uma... Falei, Esse casal aí, que era um casal aqui, aí ela ficou com ele e ela ficou com ele. E é bom que sempre o filho vai ter o pai ou a mãe junto. Vai estar ali tudo em família, né? Olha, agora a gente aproveita para mostrar a sua participação, comentários e dúvidas. Pode mandar para o nosso WhatsApp que está aqui na tela para você, tá bom? Vamos lá então, a primeira participação do Maurício, ele é de São José. Ele comentou o seguinte: doutora, sou separado da mãe dos meus filhos. O filho número 2 tinha 8 anos. Ah, tá. Isso, tinha 8 anos quando eles se separaram, creio eu, né? Nunca tive problemas com guarda. Que bacana, Maurício, Ótimo. Uma convivência tranquila, Isso é né? bom também servir como Excelente. exemplo, né? Vamos colocar então a Sidney aqui também. Ela já infelizmente colocou sim que teve problemas. Somos separados, mas moramos na mesma casa em quartos separados. Mas acho que essa convivência até piora, né? Porque acho que aí só fica a parte ruim, que é a convivência. Nossa, Não é, tá Sidney? separado, mas não está, Não né? está. Aí você tem que Ai, aturar a pessoa, é nossa. difícil. Muito suco de maracujá. Se amando já é difícil, imagina não amando. Um chá de camomila, suco de maracujá. E assim a gente vai levando a vida. Boa né? sorte. Vamos lá, Laís. A Laís escreveu, hashtag falando nisso, vamos lembrá-los que tem par de convites para você. Pode colocar como a Laís fez, tá? E aí sim você põe a sua pergunta, porque a gente vai fazer o sorteio no final do programa, tá? Quero ganhar os ingressos. A gente tá torcendo, viu, Laís? Vamos ver se vai para você. O pai pode pegar o filho e não ficar com ele no fim de semana? Por exemplo, o pai do meu filho busca o menininho, né, o filhinho, e deixa na casa da mãe dele. Nossa. Pode isso? Depende. Se tiver um acordo judicial
Estendendo o direito de convivência para os avós, pode. É um caso que poderia. Agora, se ele também estiver pegando o menor e naquele final de semana ele precisa trabalhar, também pode. Desde que os avós sejam aptos ao cuidado do menor, né? Não tragam nenhum risco, então pode. Né? O que não pode acontecer é terceiros desconhecidos, mas a visita avoenga, que a gente fala, é muito comum, então é possível sim. Tá certo, viu? Olha, vamos lembrar então, mandou perguntinha, hashtag falando isso, que a Magda acabou de ler e mostrar para vocês, tá bom? Tem problemas com o seu ex-companheiro? A maioria dizendo que não, 64% e 35% aumentou um Aumentou. pouco. O número de pessoas dizendo que, infelizmente, né, tem algum tipo de conflito. A ideia de hoje realmente é ajudar você, tá bom? A nossa convidada é advogada especialista em direito de família, a doutora Fernanda Ramos. Manda perguntinha que a gente já entra com a sua participação. Hashtag falando nisso, olha, direto das nossas mãos, pode ir para a sua. Hoje mesmo você pode vir buscar, tá bom? Para ir para o cinema, por nossa conta, um par de convites. Vamos para o Açaí Colinas? Tem perguntinha para a doutora. Aqui com o Paulo, fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas, ele comentou comigo que hoje em dia não viaja tanto, mas que já viajou bastante, né, seu Paulo? Como que eram suas viagens? Então, era o mais dentro do país mesmo, né? Viajava aqui no Brasil mesmo. Embora 2 vezes eu saí do Brasil. Tive uma vez em Buenos Aires e o restante era aqui, Nordeste, Sul. E sempre planejava essas viagens para as férias, por exemplo? Isso, férias e feriadão, essas ocasiões. Aproveitava, né? Mas eu gosto muito de viajar. Legal. Quem não gosta, né, seu Paulo? Lá no estúdio a gente está conversando sobre férias de crianças com os pais separados, por exemplo. Nesses casos, vamos perguntar para o nosso especialista. Quais são as complicações legais das viagens das crianças com os pais separados? Como que a gente define se essa viagem é segura ou não? Exatamente. Essa viagem, para que seja definido se essa viagem é segura ou não, primeiro precisa verificar se há uma decisão judicial que determina esses casos, as regras que foram acordadas entre os pais. Segundo, é importante verificar qual o local que essa criança vai viajar, quantos dias ela vai viajar, ela tem saúde o suficiente para ir para aquele local não está passando por um momento de surto, enchente. Então, é muito importante, além do planejamento entre os pais, que sejam verificados esses quesitos. Essa viagem é nacional, é internacional, por isso que é importante o planejamento, antes de tomar decisão unilateralmente, sem ouvir a outra parte. Bom, como o Lucas falou, tem bastante participação chegando, fotos também. E agora a gente começa mostrando para você, tá bom? Uma muito especial, que é a nossa telespectadora, creio que a mais experiente de todas, a dona Maria Santana, 101 anos, que é a vovó da nossa entrevistada de hoje, a doutora Fernanda Ramos. Dona Maria, benção, viu, para a senhora. Amei as cores da roupa, Ai, gente. Que linda. Chiquérrima, adorei, super moderna, viu? Um beijo, que delícia ter sua audiência. A Rosilene também, ó, comentou que não tem problemas com o ex-companheiro. Boa tarde pra você, né? Ela disse que graças a Deus nunca teve problema com o ex. Somos amigos e dividimos entre nós dois a visita. Reina a paz entre nós. Obrigada, que bom, fico feliz. E Rosilene? Vamos a mais uma participação do Renato de Taubaté. Boa tarde, Renato. Bom feriado para você. Caso os pais morram num acidente, o filho do casal ficará com os avós paternos ou maternos? Uma pergunta muito interessante. É interessante. Geralmente, os filhos vão ficar com o avô paterno ou materno, mas quem vai verificar isso é o Poder Judiciário. Por quê? Essa criança, habitualmente, ela se identifica mais em manter um lar fixo com a avó, com o vô. Ela está mais próximo de quem nesse momento triste? Pode ser até com, por exemplo, os tios, por serem mais novos, talvez, na mesma idade quase que os pais falecidos, não sei. Pode acontecer. Pode acontecer? Teve um caso na prática em que a mãe tinha 24 anos, né, no escritório, ela faleceu e aí a avó queria a guarda do neto de 1 ano e meio. Certo. Em audiência, a tia também queria. A tia tinha mais habilidade, era mais jovem, tinha convênio médico, estava mais próxima do menor. Então, numa audiência, teve-se a guarda definitiva, inclusive. Nem foi a provisória, porque nesse momento o juiz, olha, a senhora tem mais de 70 anos, não é tão próxima do menor,
ele vai crescer, vai virar um adolescente, então tudo isso é observado. Geralmente, quando se tem uma disputa judicial, é feito um estudo social, psicológico, para se determinar qual é o melhor interesse do menor nesse caso. Interessante, né? Pensando na criança sempre. E nas férias, existe esse entendimento também? Porque existe o combinado entre pai e mãe, só que muitas vezes a criança não quer estar com o pai, por exemplo. Pode acontecer, Porque sim. não gosta de estar ali ou quer passar um tempo menor. Isso tem que ser respeitado e ouvido. Isso pode ser levado até como argumento na justiça também? Pode, claro. A criança, ela deve ser ouvida. Não que só a oitiva dela será determinante para se ficará com o pai ou com a mãe, mas isso também é levado em consideração ao estudo social e psicológico, que também vão ser outras provas que vão ser avaliadas nesse caso. Doutora, só voltando um questionamento que a gente viu aqui de uma telespectadora falando sobre, aos fins de semana, deixar o filho com a avó paterna, né? Que o pai tinha o direito de ficar o final de semana e deixava com a avó paterna. Você queria deixar mais um adendo. Justamente. Isso não pode ser habitual, pode ser eventual. De Não vez é todo em fim de quando. semana. Não, todo final de semana não. Porque aí quem está exercendo a convivência não é o pai. São os avós, então tem que tomar cuidado. Se isso estiver acontecendo e tiver uma decisão judicial diferente disso, ela pode entrar com uma ação de descumprimento de sentença. Tá certo, viu? Fica a dica para vocês. A gente vai encerrar esse bloco com a Kátia Duarte. Ela que é de Taubaté mandou pra gente aqui, ó. Na minha opinião, é importante que ambos os responsáveis entrem em acordo sobre as férias, garantindo que a criança possa aproveitar esse período com qualidade e afeto junto aos dois, pensando sempre na criança. Perfeito, viu? Manda a perguntinha que nem ela fez com a hashtag falando nisso, que o sorteio já é no próximo bloco. Isso mesmo. E agora, vamos chamar já a Carol? Vamos pro intervalo. Vamos. Que peninha, não vai dar tempo. Então a gente vai para o intervalo. Na volta tem mais participações. E aí a gente continua com o nosso assunto do dia, hoje sobre direito de família, com a advogada doutora Fernanda Ramos. Vamos dar uma olhadinha nas participações que estão chegando? Érica Santos, como posso lidar com a separação dos meus pais de forma saudável e emocionalmente estável? Isso afeta demais os filhos, no caso de uma separação dos pais. O que nós orientamos é que os filhos entendam que a bagagem que os pais carregaram e não deu certo, aquele relacionamento, aquela frustração, é deles. O filho não pode carregar essa mochila emocional. A gente fala que isso são posturas sistêmicas dentro do direito de família. Essa mochila não é sua, é do seu pai. Tente manter um convívio saudável com seu pai, mesmo que ele não esteja com a sua mãe. Os conflitos paternos e maternos são deles. Não pegue, pai, e passe um problema que você tem com a mãe para o filho. Ele não pode ser escudo nem espada nesse relacionamento que não deu certo. Pode mandar perguntinha para a doutora Fernanda, viu? Já já a gente faz o nosso sorteio. Manda pergunta com o hashtag falando nisso para participar. Olha que situação que a Bertina está comentando aqui. Difícil, hein, amiga? Você está com esse problema. O pai quer pegar os netos, mas as crianças não querem ir. Então ela quer saber o que fazer. Ontem mesmo o pai veio buscar, mas as crianças não quiseram ir. E também ela fica numa situação difícil ali, né? Não vai enxotar as crianças de casa também, não, né? É difícil. É difícil. Não dá para obrigar, né? Nesse caso, é importante que se escute os menores, verifique o que foi acordado judicialmente. E se eles realmente não querem ir, não desejam ir, não me sinto confortável nessa visitação, pode-se revisionar essa visitação judicial. E aí vai ter um estudo social e psicológico para verificar por que essas crianças não querem ir. É importante, tá? Ouvir o menor, e o judiciário, ele é aberto a isso. É muito importante que as partes conversem. Mas se a pessoa não está entendendo que os filhos ou netos não estão querendo ir, pode acionar o Poder Judiciário para isso. Ou seja, tem que acionar de novo o advogado ali para que ele faça todo o trâmite, é isso, doutor? Exatamente. Uma regulamentação, uma revisional, você aciona o profissional jurídico e ele vai usar os instrumentos
técnicos para que o judiciário entenda que deve ter alguma alteração nessa visitação. Só não pode fazer da cabeça, né? É porque isso aí vai dar mesmo. confusão para você. É melhor formalizar. Tudo. Né, para não ter problema. Mais Exatamente. participações. A Alice escreveu assim: doutora Fernanda, gostaria de saber se é possível alterar a guarda dos filhos após a decisão do juiz. A visitação pode ser negada por atraso na pensão? Essa pergunta é boa. E essa pergunta é muito interessante. Não pode, né? Você não pode misturar pensão com direito de convivência. Esquece isso, né? Não posso deixar. Agora, é possível alterar a forma de visitação? É possível. Se não estiver dando certo a forma com que foi determinada judicialmente, é possível alterar. Olha, determinamos que viria o filho ficaria com o pai na semana e aos finais de semana. Ele não vem pegar, doutora, ele não vem no final de semana, ele deixa com terceiros o tempo inteiro. Então, é possível alterar. Uma vez, gente, viu uma situação que o cara estava devendo tanta pensão que a mulher falou assim, você pode vir, só que a polícia está aqui na porta de casa e você vai embora com eles. Eu dei risada, mas não pode, né, gente? Mas enfim, eu lembrei disso agora. Irani, vamos lá. Boa tarde, minha querida. Vamos ler aqui. Infelizmente, conheço algumas famílias que passam por alienação parental. Mães e pais que, por estarem separados, usam os filhos para literalmente atacar uns aos outros. E os filhos ficam no meio desse problema dos pais, o que torna a guarda compartilhada muitas vezes uma punição para os filhos ou mesmo para os pais. E é verdade, e a gente lamenta. O programa de hoje é para fugir dessa situação, através das informações, viu? Para trazer conhecimento e principalmente, gente, respeito, né, às crianças, que são as que mais que sofrem com tudo isso, né? Ficam no meio aí desse bombardeio. Márcio, de São José dos Campos, tive problemas com a minha ex-mulher. Aconteceu com a minha filha, a mãe fez alienação parental. Hoje minha filha mal fala comigo. Espero que isso mude, com fé em Deus. É uma situação muito delicada, né? Conforme vai crescendo, a criança vai se tornar uma adulta, né? A menina, e aí vai ter discernimento do que estava acontecendo ou não. Por enquanto, talvez não, né? E é difícil mesmo, né? Mas Porque aos poucos o que vai ficou a acontecer. sementinha plantada ali, às vezes, para tirar é difícil mesmo. Exatamente. A Paula faz um comentário aqui com a gente também, que para ela sempre deu certo a convivência com o ex. Que bom, Paula. Pai do meu filho, mas a madrasta não aceita meu filho. É Puxa difícil. vida, que Existe pena. alguma coisa na lei que proteja a criança disso? Tem algumas ou não? Se o pai está exercendo o papel dele corretamente e a madraça não aceita, quais são os atos que ela pratica para não aceitar? Isso que a lei, isso que é verificado. Se a criança chega na casa do pai e é maltratada fisicamente ou psicologicamente, aí é um caso de revisão de visitas ou até mesmo de suspensão de visitas, porque o melhor interesse da criança está sendo prejudicado, já que ela está sofrendo psicologicamente, às vezes, com a madrasta que está no mesmo ambiente do pai. Né? Então, é isso que é possível ser feito judicialmente. Não, e também né, é complicado. Esse pai tinha que dar uma olhadinha no relacionamento dele, né, gente? Exatamente. A gente botando pitaco, a gente não sabe o que está acontecendo, mas colocamos aí uma situação fictícia, né? Você ficar com uma pessoa que não aceita o seu filho, Por favor. não é verdade? Quem você prefere, o filho ou a pessoa com quem você está e que não está aceitando? Dá Bem até medo difícil, de saber, né? A não é? resposta. Dá até medo de saber a resposta. Meu amiga. Deus, Esse que é o problema. Francisco Alves, doutora, boa tarde. É verdade que filhos com 12 anos de idade já podem decidir com quem quer viver? Com o pai ou com a mãe? É verdade. Olha, isso eu preciso explicar com adendo. O filho, ele pode falar perante o Poder Judiciário com quem ele quer ficar. Porém, deve haver um estudo social e psicológico para isso. Por quê? Porque às vezes ele está falando, mas está sofrendo uma alienação parental. Ele está sendo direcionado até a fala dele. Então, não é verdade. Isso faz parte de um processo. Ele vai ser ouvido, uma escuta especializada. Mas não é só isso que vai ser considerado para a decisão judicial. A gente vai encerrar com esse comentário aqui da Virgínia. Que situação difícil, hein, amiga? Ela é divorciada há mais aí de 30 anos, teve muitos problemas. O pai saiu da Embraer para não pagar pensão, meu Deus. E nunca deu um leite. Trabalhei muito para dar conta.
Hoje são todas formadas e bem resolvidas. E a gente parabeniza você, minha amiga, porque essa conquista é sua e você merece olhar no espelho todo dia e se alegrar por quem você é. Parabéns, viu? E com certeza os filhos se orgulham muito dessa mãe. Verdade. Com certeza. Vamos então para o nosso sorteio. Para você que colocou hashtag falando nisso, dá para curtir um cineminha hoje, hein, galera? Vamos lá, uma olhadinha? Quem foi o sortudo ou a sortuda? Irani! Parabéns. Irani, já a gente entra em contato com você, viu? Parabéns. Doutora Fernanda, muito obrigado por hoje, por trazer esclarecimentos pra gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês por tudo, eu agradeço demais. Muito obrigado pelo carinho. Eu Imagina. agradeço Até a muito. próxima. Até a próxima. Olha, amanhã tem programa. Não é feriado, estamos aqui no feriado e também em dias comuns, especialmente, pontualmente, à 1h da tarde. Olá, eu sou Maria Fernanda, psicóloga. Eu sou Flávia, assistente social. E nós somos da Nefrostar e estaremos nesta quinta-feira no programa Falando Nisso da Band. Iremos abordar o tema sobre o impacto do diagnóstico da doença renal crônica. Esperamos vocês lá! Incrível, junto à Nefrostar, a gente conta com vocês. Muito obrigado, gente, pela presença hoje com a gente aqui no programa. Foi uma delícia. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe você. A gente se vê amanhã. Falando Nisso Band.